Fala pessoal, bom dia, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço o arroz branco, né? Aquele arroz comum mesmo de restaurante, de casa. Bom, numa panela eu já coloquei aqui umas fiadas de óleo. O óleo vai de acordo com a preferência de cada pessoa, né? E aí eu coloquei um tanto aqui que deu mais ou menos umas 2 xícaras de arroz. Mas a quantidade também você pode definir, né? Tem pessoas que costumam lavar o arroz. Dessa vez aqui eu não lavei, mas se quiser lavar também pode lavar. O importante é deixar ele escorrer até ele ficar bem sequinho, que ele fica mais gostoso, mais soltinho. Bom, então vamos lá. Aqui geralmente só tem óleo de soja, ou óleo de milho, ou canola, da sua preferência. Algumas pessoas aqui em Minas também têm costume de fazer com banha de porco, né? Ou comprado em supermercado ou feito em casa. Tem pessoas que fritam torresmo e acabam tirando ali a gordura, né, fazer comida. Muito comum isso aqui no meu estado, mas hoje eu estou usando óleo de soja mesmo, né? O arroz, pessoal, não tem muito assim. Cada pessoa faz de um jeito, né? Eu faço desse jeito aqui, ó. Eu deixo ele. O pessoal mais antigo aqui em Minas fala deixar passar, né? E deixar passar é deixar ele fritar um pouco no óleo. Aqui eu já liguei aqui o fogo e vou deixando ele esquentando, né? O óleo esquentando. Ele, vamos dizer, ele vai fritando o arroz um pouco, só que vocês vão ver que eu vou deixar ele num ponto que ele não vai torrar, nem queimar, mas também não vou jogar água, tempero e água nele aqui agora. Meu processo ele é diferente. Tem pessoas que colocam o óleo, colocam o tempero, colocam o arroz, dão uma leve fritura e joga água. O meu não, o meu eu coloco umas fiadas de óleo, coloco o arroz lavado, bem sequinho, ou ele sem lavar, e vou deixando ele fritando aqui. Deixa ele passar, né, como algumas pessoas conhecem. Tá vendo que é o barulhinho que ele vai fritando? Aqui nós estamos fazendo angu. Depois eu vou gravar uma receita também mostrando como que eu faço o angu. Referente ao tempero, por mais que ele esteja nessa vasilha aqui, mas eu tenho o costume de socar alho e sal. Pode ver que ó, tem muito mistério. Alho e sal mesmo. Eu já soquei o alho hoje de manhã. E vocês estão percebendo? Ele fica fritando. Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu coloco a água, né? Quer dizer, que eu coloco o tempero e coloco a água depois. Porque eu vou mexendo para ele ficando mais solto. E aí ele vai soltando, né? Mas não precisa mexer toda hora, não. Pode ir deixando assim também de vez em quando ele fritando. Ou passando. Tem muitas pessoas aqui de Minas que tem essa expressão passar o arroz, né? Que é deixar ele na gordura aqui, fritar um pouco. Aqui de vez em quando eu vou mexendo para que ele não queime. Vocês vão suponhando.
eu deixo ele aqui um tempão. Pode ser que os de cima, eles vão ficar assim, entre aspas, cru, sem fritar, e os de baixo vão queimar. Então, quando é bom ir mexendo, aí fica uma fritura mais uniforme. À medida que ele vai ficando mais tempo no fogo, você vai percebendo que ele vai ficando mais leve, assim, mais levinho, mais soltinho. Ele vai soltando aqui. Diferente no início, que ele ficou um pouco, vamos dizer, mais assim, paçocado. Assim, tá? Agora ele vai ficando mais solto. Tá vendo? Passa. Tá vendo que ele vai ficando mais soltinho? Ó. Tá quase na hora que eu vou colocar o tempero. Tá vendo que ele não fica mais branquinho, ele fica um tom assim mais amarelado. Sabe aquela cor de pastel de feira, aquele amarelinho clarinho? Quando ele tiver um pouquinho mais claro daquela cor, é a hora que eu coloco o tempero. Tá quase. Ele tá ficando mais solto ainda. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele já tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Quando você vê que ele estiver bem soltinho assim, ó. Aí já pode colocar o tempero de acordo com o seu gosto, né? E eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa. Não gosto dele tão salgado. Aí aqui eu misturo um pouco o tempero aqui no arroz, ainda fritando, mas mexendo sempre para não deixar também queimar. E aí depois agora aqui, ó, eu vou colocar água nele. O que eu faço? Eu coloco a água aos poucos, né? Pego esses arroz que fica aqui na lateral da panela. Aí geralmente o que eu faço? Tá vendo que o arroz está aqui, ó? Eu deixo mais ou menos de água um dedo acima dele aqui. Aí eu tenho o costume de fazer o processo da seguinte forma. Algumas pessoas, quando seca essa água, elas colocam mais uma água e, dependendo, colocam mais uma água. Então, ou seja, 3 vezes colocando água, até que ele fique cozido. Ou seja, o processo é direto. Eu tenho o costume de coloco essa água, na hora que ela secar, eu apago o fogo e deixo a panela tampada. Abafada, né? Depois assim, de umas meia hora, 1 hora, aí eu coloco a água e deixo ele terminar de cozinhar. Eu já percebi que dessa forma o arroz fica mais soltinho e rende até mais um pouco. Então eu vou deixar essa água aqui secar e aí depois eu volto mostrando para vocês como que eu faço o processo, né? Porque aqui, ó, eu vou tampar a panela agora e vou deixar ele secando. Na hora que ele estiver quase seco, eu volto aqui que eu vou mostrar para vocês a hora que eu apago o fogo. E vou deixar a panela tampada por no mínimo umas meia hora. Eu costumo fazer assim, ó. Eu afogo o arroz enquanto ele seca. Ele secou, deixo tampado e vou fazendo as outras coisas. Então começou a ferver, né? Ó. Vou alinhar a panela aqui, começou a ferver, posso tampar. Eu costumo não gostar de tampar a panela totalmente, eu gosto de deixar assim uma fresta para que saia o vapor. Então até daqui a pouco, galera. Bom pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês que ele ainda continua fervendo, mas agora ele já está mais seco, tá vendo? Está quase na hora que eu desligo essa, vamos dizer, essa primeira água. Daqui uns minutos
eu já posso desligar o fogo. Aí o que eu faço? Essa foi a primeira água, né? Eu coloquei o óleo, coloquei o arroz, deixei ele fritar ou passar. Aqui em Minas nós temos esse termo, passar o arroz, né? Depois que ele ficou bem passadinho, coloquei o tempero, deixei ele ficar uns segundos assim com o tempero, só para poder misturar o tempero em todo o sal, em todo o arroz. Coloquei a água até mais ou menos um dedo ali de altura do arroz e estou deixando ele secar. Ó. Secando essa primeira água, eu apago o fogo e vou deixar a panela tampada. Vai ficar parecendo assim vai ficar abafado, né? E aí o que eu vou fazendo? Aqui eu vou agilizando o restante do almoço e deixo ele ali descansando, vamos dizer assim. Depois de umas meia hora, uma hora, eu volto, coloco essa panela aqui no fogo de novo e coloco mais água. E aí eu faço de novo, eu coloco mais ou menos um dedo acima aqui desse nível do arroz. E aí eu observo, se ele já tiver cozido, eu já apago o fogo e finalizo. Se não, eu coloco mais uma água ou mais um tiquinho. Você tem que tomar cuidado depois depois da segunda água, porque tem arroz e tem arroz. Tem arroz que com menos água ele já fica no ponto, tem arroz que precisa de mais água. Eu gosto de arroz solto, então depois que eu coloquei essa primeira água, eu coloco de novo a segunda água até um dedo e espero ele secar e eu provo se ele já está do meu gosto, cozido. Se ele estiver ainda um pouquinho duro, eu coloco só um pouquinho. Vou mostrar isso para vocês. Senão ele vai ficar aquele arroz que o pessoal chama de arroz angu. Fica cozido demais. Aí quando você vai tirar com a colher, sai aquelas pelotas de arroz. Não sai aquele arroz soltinho. Então aqui ó, tá seco. Então o tempo que eu estou gravando aqui já secou. Se quiser conferir, vou deixar ele mais um pouquinho. Eu geralmente até deixo a vanela sem até secar totalmente, mas como eu estou mostrando para vocês aqui o processo que eu faço, então ele está quase na hora de desligar já. Vai saber, enquanto aqui tiver água, pode deixar ele ali. Vamos lá, já está quase no ponto, agora está diminuindo bastante a água. Aqui é questão de mais 1 minuto, 2 minutos no máximo, ele já... Tá vendo? Ele fica soltinho já na primeira água. Então... vou mostrar para vocês aqui o processo. Podem ver, se vocês contarem uns minutos, dá uns 2, 3 minutos para finalizar o processo dessa primeira água, né? E também depende de cada fogão, né? Tem fogão que tem um atrento maior, vai mais rápido, tem fogão que tem um atrento menor, vai mais devagar. Pronto, olha, água seca. Agora o que eu vou fazer? Vou tampar. Aqui eu tampo bem, tá vendo? Deixo ele bem tampadinho. E vou apagar o fogo. Pronto. Aí agora aqui, ó, eu deixo ele aqui, descansando aqui, enquanto eu vou fazendo outras coisas. Daqui a pouco eu volto para vocês verem o processo que eu coloco a segunda água, quando ele já está mais seco. Bom pessoal, passado aqui mais ou menos 1 hora depois, ó, agora o arroz já está mais frio, né? Vou acender o fogo de novo. E agora eu vou colocar um tanto de água aqui, ó, que pegue mais ou menos um dedo. Vou deixar cozinhando, daqui a pouco eu volto aí só para mostrar como que fica o resultado. Então aqui foi a primeira água, deixei descansar, agora aqui é a segunda. Mais ou menos um dedo
de altura do arroz. Aí eu não gosto de tampar tudo, eu gosto de deixar uma fresta e vou deixar cozinhando aqui.